Olá, tudo bem? Vamos dar início agora a mais um estudo bíblico das quintas. Eu queria agradecer primeiro a sua presença aqui, né, por estar assistindo esse vídeo. Não sei quando você está assistindo, mas só de ter sua presença para a gente é muito especial. Eu queria te pedir que você compartilhasse esse vídeo com mais pessoas, que você curtisse e, se possível, também comentasse. Isso gera interação para a gente no nosso canal do YouTube e futuramente isso se tornará muito importante para nós, né, enquanto igreja. E a gente vai dar continuidade ao estudo das parábolas, e os cultos de quinta-feira aqui na igreja, eles são pautados no estudo e também na oração. Então eu queria que você te pedir, né, se possível, se você tiver esse desejo, de compartilhar com a gente aí nos comentários motivos de oração, né? Que assim que as pessoas forem entrando, vendo, lendo, assistindo, a gente possa criar essa rede de oração uns pelos outros, tá bom? E para iniciar, eu queria te convidar, né, a baixar sua fronte, sua cabeça, fechar seus olhos, levar seus pensamentos a Deus, para a gente poder orar junto, pedir ao Senhor para nos dar direção, né, em mais um dia de estudo da palavra dele. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças damos ao Senhor por nossas vidas, pelo teu amor por nós, por tua paz, teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela segurança, obrigado por todo o cuidado, por não deixar nada faltar em nossas casas e nossas mesas. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha estar cuidando de cada vida, de cada irmão, de cada amigo, de cada pessoa que assiste neste momento, ó Pai, esse vídeo, que o Senhor venha estar abençoando, cuidando dos seus familiares, cuidando dos seus desejos pessoais, Deus, da tua vida espiritual. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar nos dando discernimento, nos dando direção, nos exortando dia após dia para que possamos crescer em graça, ó Deus, e também chegar, ó Pai, no grande dia, a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Então nos permita a sermos cada dia que passa mais parecidos com Jesus. Obrigado por tua palavra. Eu te peço que o Senhor venha estar nos direcionando nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos dando continuidade ao estudo das parábolas de Jesus, e hoje a gente vai estudar a parábola que se encontra lá em Lucas, no capítulo 14. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo, Lucas 14. E aí ela conta a parábola. Algumas versões falam da grande ceia, outros falam da grande banquete, enfim, né? Cada versão fala alguma coisa. Eles colocam, né, um títulozinho para a parábola. E eu queria que a gente lesse junto Lucas 14, a partir do versículo 15 até o versículo 24, que diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou a seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Eu não sei como está na Bíblia de vocês, mas na minha Bíblia, e certamente em outras Bíblias também, eles fazem colocam essa parábola com alusão a Mateus 22, versículo do 1 ao 14. E é importante a gente saber, né, e relembrar, assim, aqueles que já leram, possivelmente já conhecem essa parábola também,
de Mateus 22, é importante a gente ter em mente que elas não tratam da mesma coisa, tá bom? Apesar de algumas Bíblias virem com essa, né, entre parênteses embaixo, falando, né, que é como se fosse o mesmo texto, mas não é. Mateus 22, ele trata possivelmente de um estudo, ou na verdade uma parábola que diz respeito a uma época, a um tempo, onde houve a crucificação, né, ressurreição de Cristo, a ascensão e a vinda do Espírito Santo. Então, em Mateus 22, a gente tem Jesus ele falando sobre essa parábola, que na verdade é como se... na verdade, as duas parábolas elas têm termos parecidos. Fala do pai, fala do filho, fala de um casamento, só que elas são distintas, sabe? Mateus 22 ela fala basicamente da seguinte forma, como se a gente sabe que a salvação ela veio primeiro para os judeus. E aí a gente tem, por exemplo, Atos do capítulo 1 ao capítulo 7 mais ou menos, essa pregação do evangelho para os judeus de forma mais intensa. E posterior a isso a gente tem indo para os samaritanos, né, indo para os gentios, essas coisas todas. Mas a gente sabe que os judeus, o povo de Israel em si, eles negaram tudo isso, a ponto de perseguirem a igreja. E na verdade, se a gente olha para a história no contexto geral, a gente vê que eles mandaram matar João Batista, encabeçaram, né, a crucificação de Cristo. Eles apedrejaram Estevão e chegaram também a mandar matar Tiago. Então, a parábola de Mateus 22 ela é basicamente em cima disso, né? Depois que Deus Pai dando a chance através de homens de Deus como João Batista, como Jesus, como Estevão, através da vida de Tiago. E aí os judeus eles não aceitaram isso. Então a parábola fala, né, que ele manda queimar os celeiros e abre espaço para convidar os de fora. E aí a gente vê, por exemplo, Atos, né, a partir do capítulo 8, a pregação para samaritanos, enfim, e até os gentios. Então, a parábola de Mateus 22, ela é basicamente nesse sentido, sabe? Ela trata de um tempo onde Deus, ele deu esse tempo e essas chances para o povo judeu, e aí eles desperdiçaram isso, e aí ele convida o restante da população, né, do povo da nação da terra para se achegar a esse banquete, né? Enfim, agora a parábola daqui de Lucas 14 já é um pouco distinta, né? É um pouco diferente. Mas aí o que eu vou fazer? Eu não vou me alongar muito porque é bem curto, né? A parábola é curta e não tem muita coisa assim que eu possa abordar. Assim, a parábola por si só ela já se auto-explica, mas eu vou tentar trazer um pouco de significado para isso aqui, tá? Não estou querendo trazer uma alegoria, não, montar uma alegoria, mas significado estilo assim, para a gente compreender por que Jesus usou essa questão do banquete, enfim, para poder trazer essa mensagem, tá bom? Então, se a gente for olhar para a época de Jesus, naquela época as pessoas usam o anfitrião, né, no caso que daria alguma festa ou um banquete, ele convidava as pessoas, né? Então ele enviava o convite com o dia, e o horário era um pouco incerto. Então as pessoas sabiam que em tal dia haveria um banquete na casa de tal pessoa. E aí os servos desse anfitrião, quando tivesse pronto do horário, ele iria lá na casa de cada um desses convidados para poder avisar que o banquete já estava pronto, para que eles pudessem vir a essa festa, a esse banquete, né? Enfim. Então, e era importante isso, né, para eles, porque eles geralmente tentavam contabilizar a quantidade de pessoas que participariam dessa festa, desse banquete, para então produzir a quantidade de alimento necessário para suprir essa necessidade. Algo básico. Mas enfim. Então, por que é importante a gente entender isso? Porque as pessoas que foram descritas, né, nessa festa, que na verdade cancelaram esse convite, a participação, foram pessoas que elas foram
primeiro convidadas e depois aceitaram esse convite. Então elas estavam cientes de que naquele dia elas tinham já um compromisso marcado, firmado, né, na situação aqui com o anfitrião, né, que ele fala do anfitrião, e na verdade usa o termo servo, senhor, né, senhor. E então, enfim, a gente vai vendo o que vai desenrolando na história, né, com a leitura. Aqui a gente tem primeiro, no versículo 15, que diz assim, ó, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Se a gente for dar uma lida, eu acho que é interessante, né, se possível, que vocês leiam a partir do versículo do no capítulo 14, a partir do versículo 1, né, que Jesus ele está aqui na casa de um fariseu, né? E geralmente essas pessoas, os fariseus, eles tentavam pegar Jesus em alguma ação que ele ou algum ensinamento, alguma ação para poder tentar ridicularizar Jesus, sabe? Então era como se eles quisessem provar que ele não era quem ele dizia ser. Era como se fosse isso. E aqui a gente tem que os judeus, eles tinham essa visão assim, né? Do banquete, o reino de Deus como se fosse um grande banquete, sabe? Ao lado dos patriarcas, enfim. E aí eles tinham essa visão, esse pensamento. E então Jesus ele começa a contar essa parábola em cima dessa observação, né? Dessa frase de uma das pessoas que estavam sentados com Jesus à mesa, né? E aí ele fala, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. Então Jesus ele começa a contar a parábola a partir dessa frase dessa pessoa. Então os judeus eles tinham isso em mente e eles viviam muito por essa aparência, assim, sabe? Algo muito aquém, assim, é como se fosse uma elite, assim, sabe? E então eles vislumbravam essa questão do banquete, algo farto, de grande glamour, sabe? Essas coisas assim. Enfim, isso ele conta essa parábola e ele vai falando, né? Ó, na hora de começar, no versículo 17, enviou seu servo para dizer que já havia sido preparado, né? Para eles virem pro banquete. E a gente tem 3 ocasiões separadas aqui, né? Primeiro ele falou, falou bem assim, acabei de comprar uma propriedade, versículo 18, e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Então, aqui a gente vai vendo que eles usam desculpas, o outro fala que comprou 5 juntas de boi, e o outro fala que tinha acabado de se casar. Eles usam desculpas que a gente pode ter como esfarrapadas pro convite que ele tinha recebido. Por quê? Uma pessoa que comprava uma terra, ele precisa ver antes, né? Então, assim, muito... Igual ele falou aqui, ó, acabei de comprar uma terra, preciso ir lá vê-la. Não é muito provável que a pessoa compre alguma coisa antes de ver. Então, eles usam uma desculpa, assim, um pouco esfarrapada. O outro foi a mesma coisa. Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. É muito provável que já tenha... a pessoa que comprava naquela época, né, uma quantidade, enfim... por exemplo, quantidade de bois, né? Com certeza veria, né, o que ele comprou antes de comprar, de fato. Ele não ia experimentar depois de ter comprado. E por último, o outro do casamento, que falou que acabou de se casar. Nessa época, os esposos, eles eram isentos de obrigações militares, mas sociais não. Eles poderiam e deveriam participar de eventos sociais, mas militares eles poderiam ficar reclusos durante 1 ano, tá? E aí, então, e como eu falei, assim, eles já sabiam desse banquete, eles já tinham, isso já foi um convite previamente realizado. Então, por exemplo, se ele tinha acabado de se casar ou ele seria casar, ele já deveria ter declinado o convite antes disso acontecer. Então, foram 3 desculpas aí esfarrapadas. E a gente tem que o Senhor, ele ficou, né, um pouco irado, ele ficou irado com isso, a Bíblia fala, né? O dono da casa irou-se e ordenou ao servo, vá rapidamente e busque, né? Aqui que a gente pode dizer como se fosse a falácia, os párias, né? Da sociedade, aqueles que são os excluídos, né? A gente pode ver o sem-teto, aqueles, né, que são indesejáveis, enfim, pessoas
que são do tipo daquelas que Jesus queria, aqueles que a sociedade desprezava, era quem Jesus buscava. Então, foram essas pessoas que o Senhor mandou buscar nas ruas, porque ele tinha comida suficiente para isso. E a gente vê que ele fala no final, né? O servo disse, no versículo 22, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar, então ainda tinha espaço. E aí o Senhor fala, vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. E a gente tem que, o nosso Senhor, né, Deus, Pai, a gente sabe que Ele, na verdade, a vida cristã, ela é isso aí, é um banquete, né? Nós somos convidados a sentar à mesa com o Mestre, e, enfim, e ceiar com Ele. E aí, não é muito, talvez, usual da gente imaginar Deus irado com aqueles que não aceitam o convite dele, sabe? Tipo, não aceitou, beleza. Mas a gente tem duas passagens, eu acho, cruciais, até separei aqui pra gente ler, onde a gente vê que Deus realmente leva a sério, sabe? Essa questão do convite que ele fez. Eu queria pedir para você abrir comigo primeiro, em Isaías 55, no versículo 6. É um versículo muito conhecido que diz: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto, né? Então a gente vê o quê? Que enquanto a gente pode encontrar Ele, ou seja, enquanto Ele está ali, busquem por Ele, clamem por Ele, porque depois que isso passar, a gente não vai ter condição mais, a gente não vai poder mais. E Provérbios 1, também, Provérbios 1, a partir do versículo 24 até o final, diz bem assim: vocês, porém, rejeitaram o meu convite, ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir da sua desgraça. Zombarei quando quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da minha conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Eu acho legal quando ele fala, né, a questão da falsa segurança dos tolos os destruirá. E os judeus, essas pessoas, né, os fariseus, mestres da lei, eles tinham essa falsa segurança, sabe? Eles eram seguros de forma falsa neles mesmos, na fé que eles criaram, naquilo que eles pensavam ser o certo. E Jesus, ele vinha combatendo tudo isso. E aqui a gente tem, né, que não é errado, meu irmão, você cuidar das suas propriedades, daquilo que você adquire, do seu relacionamento, né, casamento, no caso aqui ele fala do homem que se relacionava com a esposa, né? Geralmente os convidados eram homens mesmo, então não era muito comum assim, na verdade já é de senso comum compreender, entender que a mulher não participaria disso. Enfim, isso não é errado, mas a partir do momento que isso traz um empecilho para nossa caminhada, né, para o nosso relacionamento, por exemplo, com Deus, no caso, você estar ceando, né, como diz a parábola, com o Senhor, isso aí se torna algo ruim, já não é tido como algo bom. Então a gente tem que entender, né, o como nós estamos, aquela velha história, né, fazer aquela leitura nossa pessoal, como nós estamos e o que tem nos impedido de estar com o Senhor. E eu acho interessante a gente ter, eu gosto sempre de ler sempre o antes e depois, para poder ter uma noção de situação da história dentro da Bíblia, né? E a gente vê, eu não sei como está escrito no de vocês o título, mas o meu está o preço do discipulado. Obviamente é só um título para poder fazer uma divisão, então não é nada muito, enfim, que a gente deve levar tanta consideração, mas o que importa mesmo é o texto que está escrito. E está bem assim, versículo 25, uma grande multidão ia acompanhando Jesus.
Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, para mim isso aqui é muito sério, sabe? É muito sério. A gente tem que saber onde está o nosso coração, o que a gente está pensando, o que a gente tem feito, o quanto que o Evangelho ele realmente de fato mexe com a gente, o quão dispostos nós estamos a nos entregar ou a entregar de nós mesmos, né, para o Evangelho. E aqui a gente vê no finalzinho, né, da parábola do banquete, do grande banquete, ele mandando chamar qualquer pessoa que estivesse por ali. Ele fala: olha, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Se a gente for olhar, eram pessoas pobres, não tem como comprar terra nem junta de bois. Aleijados também não teria como, né, ir para fazer alguma coisa. Os cegos não tinham que ver, enfim. Depois ele fala: vá lá, obriga o restante a entrar na minha casa, né? Enfim, porque eles já tinham ido, já tinham buscado essas pessoas e ainda não tinha enchido a casa desse Senhor. Então, eu vejo que isso aqui é como se fosse o evangelismo em si, sabe? A nossa função é justamente ir atrás dessas pessoas, entende? Para poder mostrar que há espaço para qualquer um para essa ceia, sabe? Para esse grande banquete que tá exposto para nós, né? Que foi preparado por Deus para nós. E existem pessoas, como a gente vê a história aqui, que são ocupadas demais e que vão ser deixadas de lado. No final Jesus fala: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Então, eu acho que é mais uma parábola para a gente parar e analisar a nossa vida pessoal, sabe? Fazer aquela análise pessoal, o que nós temos realmente feito, pensado, como temos agido, quais são os nossos empecilhos, como devemos agir em relação ao Evangelho, né? Enfim, proposto, enfim, como cristãos, como servos do Senhor e como salvos também. Então, como eu disse, eu não ia me alongar muito. Não tem muito mais assim ao que se dizer. Eu acho que é mais a questão de a gente fazer essa análise crítica com nós mesmos e compreender que o banquete está preparado, ele foi feito e nós fomos convidados a sentar nessa mesa. E aqueles que não tiverem tempo, aqueles que não tiverem como participar desse banquete, eles ficarão de fora disso. E o Senhor ele abre espaço para qualquer tipo de pessoa, qualquer uma outra pessoa. E faz parte da nossa comissão levar isso para as pessoas lá fora. Mateus 22, que eu falei que não é a mesma passagem, mas lá ele fala sobre até mesmo a veste, sabe? Deus ele preparou até mesmo as vestes para todas as pessoas. E aquele que não estava com a veste preparada, ele foi obrigado a sair do banquete. Então temos que estar em sintonia, sabe? Com o que Deus quer, com aquilo que Ele propõe para nós. E eu queria te convidar agora novamente a baixar sua cabeça e a orar ao Senhor comigo. E para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, tudo bem? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado porque ela é luz que ilumina os nossos caminhos. E eu te peço, Senhor, que isso venha realmente plantar em nosso coração e trazer frutificação, sabe? Nós sabemos que nem sempre a palavra semeada ela frutifica, porque depende do coração da pessoa que a recebe, mas eu te peço, Senhor, que nosso coração esteja preparado para receber essa semente e que ela possa frutificar em nossas vidas, que possamos, Senhor, alterar, ó Deus, mudar o nosso pensamento, que possamos começar a pensar, Deus, aquilo que o Senhor realmente quer, aquilo que o Senhor nos propõe, aquilo que o Senhor efetivamente quer de nós, e que possamos agir conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável e soberana sobre nossas vidas. Cuide da vida de todos os meus amigos e irmãos que ouviram essa palavra, que possa ser bênção na vida deles também. Eu te peço, Deus, pela igreja de Alvorada, que o Senhor venha estar cuidando de nós, Senhor, que o Senhor venha estar nos auxiliando nesse momento de pandemia, que possamos, assim que possível, voltar, Deus, a congregar, Deus, na casa, nesta casa, Senhor, que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Essa oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem
na paz do Senhor, que Deus os abençoe. Não deixem de acompanhar os nossos cultos dos domingos também, tá ok? E qualquer dúvida, qualquer, enfim, comentário, deixe aí pra gente no YouTube que a gente vai estar, que nós estamos dispostos a responder e auxiliar, tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima.